Pessoal, a gente vai dar início ao nosso webinar para falar um pouquinho sobre a calculadora financeira HP12C. Eu vou só dar uma ajustada no som aqui. Bom, a gente vai começando enquanto o pessoal deve estar chegando aí, vários se inscreveram para participar. E a gente já começa então dando andamento aos trabalhos aqui. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês aí pela presença nesse webinar. É importante qualquer feedback que vocês tiverem aí, vocês podem ir me passando. E hoje a ideia nossa é falar um pouco sobre essa daqui, ó, HP12C. Não sei se vocês aí são da área financeira, área contábil, utilizam HP no dia a dia, mas a ideia do treinamento é mostrar um pouquinho sobre as funcionalidades que a calculadora tem para facilitar o seu dia a dia. E você que também que utiliza muito essa calculadora vai poder aprofundar um pouco mais os conhecimentos e algumas funcionalidades aí que ela tem, tá bom? Bom, antes da gente começar a falar sobre a calculadora, eu queria falar um pouquinho sobre o ITGN, que é um projeto novo em parceria com o Kaique, e a gente está implantando isso recentemente. E tudo começou com uma proposta de trazer um pouquinho da nossa experiência de sala de aula aqui para o mundo online, né? O treinamento ao vivo, o treinamento online, para poder atingir um número máximo de pessoas. Então, a ideia do TGN é realmente pegar toda a nossa bagagem de sala de aula, experiência acadêmica, experiência teórica, e trazer isso de uma forma prática, uma forma aplicada, para que você possa realmente utilizar isso no dia a dia. A ideia é se tornar um profissional cada vez melhor e poder realmente se destacar nesse mercado de trabalho que é muito competitivo. Então, desde já, assim, já parabenizo vocês pela iniciativa. Hoje em dia, muitas pessoas não têm essa iniciativa de buscar conhecimento, de aprender novas ferramentas, então parabéns e espero que você possa aproveitar bastante, não só esse webinar, e sim outros treinamentos que a gente vai oferecer aí através do ITGN, ok? Bom, a gente acredita muito em Long Life Learning, que é o aprendizado por toda a vida. Então, esse é o lema do ITGN, e a gente vai sempre trazer conteúdo para que você possa sempre aprender, sempre trazer coisa nova e poder espalhar esse conhecimento para as outras pessoas. Antes da gente começar, a gente usa essa ferramenta que é o Zoom, é a ferramenta que a gente utiliza para fazer esse tipo de treinamento ao vivo, tá? E vocês podem interagir com a gente através do chat. Então, coloquei aqui duas alternativas para você, e você que está aí no computador, basta acessar a opção chat, que está aí na sua tela, e aí vai abrir uma janelinha para você poder escrever as suas dúvidas e comentários sobre o treinamento. Você também que estiver no celular, você tem condição também de usar o chat para fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas, certo? Eu estou com o chat aberto aqui, então vocês podem ficar à vontade em perguntar e questionar à medida que o curso for acontecendo, mas no final também eu dou um espacinho para que vocês possam comentar alguma coisa, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver, basta me acionar no chat, estou com ele aberto aqui, e estou com uma equipe de apoio aqui também para me auxiliar caso for necessário, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre a calculadora financeira HP12C. Nós da área financeira, a gente utiliza isso praticamente o nosso dia todo, né? Em todo momento a gente está sempre com essa calculadora na mão. Costumo dizer que a calculadora financeira e o Excel são as principais ferramentas dos profissionais que trabalham, não só na área financeira, a área administrativa como um todo. Hoje eu vejo vários profissionais da área de vendas, marketing, logística, utilizando a HP para poder realmente facilitar o dia a dia. Então, espero que vocês possam conhecer ainda mais essa ferramenta e aproveitar bastante tudo que ela tem para oferecer. É claro que o nosso treinamento é rápido, é 1 hora e 10 mais ou menos, então não dá para a gente entrar muito em todas as ferramentas que a calculadora tem. Então, vou trazer as principais, a que a gente mais usa no dia a dia, e com certeza vocês terão outras oportunidades aqui no ITGN para poder estudar um pouco mais, não só da HP, do Excel e outras ferramentas do dia a dia aí, tá bom? Bom, para quem ainda não conhece, essa é a cara da calculadora, tá? Se vocês estiverem com a calculadora em mãos, acho que é interessante você fazer o treinamento com a calculadora até para ir simulando os exercícios, os casos que a gente tiver aqui, que eu vou passar para vocês. Se você não está com a calculadora, não se preocupe, tá?
A ideia é passar um pouquinho sobre algumas fórmulas, algumas ferramentas. E esse treinamento ele está sendo gravado. Então, você que se inscreveu pelo site do ITGN vai poder depois acessar e recordar alguma ação que a gente fizer aqui na calculadora. Então, não se precisa se preocupar se você não tiver com ela. Agora, se tiver, acho que é interessante para você já ir se acostumando a fazer todas as contas aqui na HP12C, tá bom? Primeiro passo, pessoal, para a gente começar a trabalhar na calculadora é configurar, tá? E nas minhas aulas eu costumo falar sobre matemática financeira com a HP, sempre ensinando os alunos a primeiramente configurar. Eu vejo muitas pessoas utilizando o HP de uma forma errada, e aí pode gerar um resultado errado. Então, a HP, pessoal, é uma ferramenta que foi desenvolvida, não foi aqui no Brasil, né? É uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos e ela foi feita para um modelo, para um mercado diferente do nosso. Então, a gente tem que configurar a calculadora para atender o mercado brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é com relação à representação de casas decimais. Nos Estados Unidos, o separador de milhar ele é feito através de uma vírgula e o separador de casas decimais através de um ponto. Aqui no Brasil, a gente sabe que é ao contrário. Então, para a gente poder configurar a calculadora de maneira correta do Brasil, no caso, primeiro, nós vamos desligar a calculadora e aí, segurando a tecla ponto, a gente vai ligar. Se a sua calculadora tiver com uma vírgula, ela vai se transformar em ponto. Se estiver em ponto, vai se transformar em vírgula. Então, o modelo brasileiro, a vírgula é o separador de casas decimais. Então, tem que estar com uma vírgulazinha aí. O visor vai estar 0,00, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas a minha calculadora está 0,00. Eu utilizo um emulador, pessoal, que é esse daqui. Vou colocar na tela aqui para vocês enxergarem. É um emulador para Windows, então eu vou poder utilizar todas as ferramentas, as fórmulas, né, que a HP tem aqui no computador, fica mais fácil para vocês visualizarem. E eu já configurei para que ela traga o 0,00, que é o modelo brasileiro aqui, beleza? Segunda configuração, acumulação de juros compostos. O que é isso, pessoal? A calculadora ela vem pré-configurada pelo modelo americano, em que períodos fracionados ela calcula juros simples e períodos inteiros juros compostos. Aqui no Brasil, para a gente poder corrigir esse pequeno ajuste com relação ao nosso modelo de apuração de juros compostos, eu vou ter que inserir um C no visor da calculadora. Para fazer isso, basta apertar a tecla STOEX. Vou mostrar para vocês aqui na minha calculadora. Vejam que ela está sem... Deixa eu ver se atualizou já. Ela está sem o C. Esse C significa que a calculadora vai calcular juros compostos tanto para períodos fracionados quanto para períodos inteiros, tá? Então, vou apertar a tecla STOEX. Vejam que apareceu no canto inferior direito a letra C. Então, é a segunda configuração importante. A terceira configuração, pessoal, é a quantidade de casas decimais. É claro que você vai utilizar a quantidade de casas que você achar mais conveniente. Lembrando que essa quantidade, pessoal, elas refere ao que aparece no visor. Mas a calculadora utiliza todas as casas decimais para fazer os cálculos, tá? Para você configurar, nós vamos simular aqui para 4 casas decimais. Você vai apertar a tecla F e o número 4. Significa que você vai trabalhar visualizando 4 casas decimais. Se você quiser trabalhar com dinheiro, por exemplo, que são só 2 casas, basta apertar a tecla F2. Então, eu vou configurar aqui F4. E aí, no visor vai aparecer as 4 casas. Próxima configuração, configuração de data. O modelo americano também, que foi onde a calculadora foi desenvolvida, trabalha com o modelo mês, dia e ano. E o modelo brasileiro, nós sabemos que é dia, mês e ano. Então, para a gente configurar a calculadora de maneira
correta que a gente utiliza aqui no Brasil, a gente vai apertar a tecla G e o número 4. Vai aparecer no canto, do lado do C, D.MY, que significa dias, mês e ano. Ok? Próxima configuração, parcelas postecipadas, que é uma configuração que a parcela pode ser antecipada ou postecipada. Quando a gente for falar de fluxo de caixa, eu vou mostrar esse exemplo, mas por definição, a gente vai padronizar a calculadora como sendo parcela postecipada. Eu vou apertar a tecla G e o número 8. Tá? Significa que a parcela vai ser postecipada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que significa isso. Isso é só uma configuração inicial. Beleza? Lembrando, se tiver alguma dúvida, basta me acionar no chat aqui que eu estou à disposição para atender vocês. Então, calculadora configurada, podemos começar a trabalhar um pouco mais como usar isso no dia a dia. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um pouco do teclado. Né? O que significa cada botão desse que vai facilitar muito o nosso dia a dia. O que eu destaquei para vocês aqui, em amarelo, são as teclas que a gente chama de setor de entrada de dados, que é onde eu vou inserir os números na pilha operacional, que eu vou explicar daqui a pouco o que é a pilha operacional. Nós temos aqui, do lado direito, as operações básicas, que é o que você utiliza na calculadora tradicional e que também vai utilizar na calculadora financeira para fazer as suas operações. Nós temos aqui o setor de potência e raiz. Tá? Eu vou explicar para vocês como que usa. Inclusive, quando a gente for trabalhar com taxas equivalentes, eu vou utilizar isso muito. Então, toda vez que eu tiver uma operação de potência ou raiz, eu vou utilizar essa tecla. Eu tenho a tecla de inverso de um valor. Então, quando eu quiser calcular 1 dividido por algum valor, eu vou utilizar também essa tecla. Tem o setor de porcentagem. Então, eu vou calcular equações, enfim, casos em que eu vou utilizar as porcentagens. A gente vai fazer alguns exemplos daqui a pouco para exemplificar como usar essas 3 teclas que são importantes aí no nosso dia a dia. Esse aí de cima é o setor financeiro. Então a gente vai calcular, a gente vai trabalhar juros utilizando essas teclas. Você que é da área financeira deve conhecer bem como utilizar isso aí. Você que não é, não se preocupe, eu vou ensinar como utilizar e calcular operações financeiras utilizando essas teclas. Nós temos aqui o setor de calendário, que são essas 4 teclas. Eu vou fazer alguns exemplos aqui de como usar o setor de calendário. Armazenamento de dados. A calculadora ela trabalha com uma memória de até 10 posições. E eu vou utilizar essas 2 teclas, STO e RCL, ou para salvar na memória ou para restaurar um valor. Vou fazer alguns exemplos para vocês também. Nós temos o setor troca. Esse setor troca, pessoal, ele serve para trocar os números da pilha operacional. Daqui a pouco eu vou falar sobre pilha operacional, vocês vão entender o que seria isso e como utilizar essa tecla, essas 2 teclas que é o setor de troca. Beleza? Pessoal, basicamente essas são as teclas principais da calculadora financeira. E agora a gente vai começar a colocar alguns casos, né, algumas situações do dia a dia que você vai utilizar cada uma das teclas. Primeira função que a gente vai trabalhar é a função calendário. E aí você deve estar pensando o seguinte, essa calculadora então não serve só para fazer operações financeiras? Não. Então eu vou começar falando sobre HP de uma função de calendário, que você vai poder utilizar as teclas da calculadora para poder operar com datas. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, só para ficar mais fácil de enxergar como utilizar isso. Qual é a data de vencimento de uma compra feita no dia 25/3/2019 para pagamento em 45 dias? Bom, eu poderia pegar o tradicional calendário e lá contar 45 dias a partir do dia 25/3 e encontrar qual vai ser o dia de vencimento dessa compra. Ou eu posso utilizar a calculadora para fazer esse cálculo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui meu emulador. Tá. E o cálculo a compra foi realizada no dia 25/3 com vencimento para 45 dias. Nós configuramos a calculadora lá atrás para o modelo brasileiro, que é dia, mês e ano.
Então, lembra que na configuração da calculadora aparece do lado direito inferior a nomenclatura D.MY. Significa D.mês e ano. Dia.mês e ano. Então, eu vou inserir primeiro o dia que foi feita a compra. Eu vou apertar a tecla 25. Eu vou separar o dia do mês com um ponto. Então, 25.03/2019. Vejam que a calculadora assumiu os números que eu inseri. Eu vou apertar a tecla Enter para inserir esse número na calculadora. E eu quero saber o pagamento em 45 dias. Então, eu vou apertar o número... Ah, só um detalhe. Veja que quando eu apertei a tecla Enter, ele arredondou, né, as casas decimais para 4 casas, que é o que está configurado a minha calculadora. Não se preocupe, você não vai perder o valor que foi inserido na calculadora. É só um arredondamento por conta de visual. Tá? Então, você pode continuar normalmente o cálculo. Então, inseri a data, apertei a tecla Enter, 45. Agora eu vou apertar, pessoal, a tecla G. Vejam que quando eu aciono a tecla G na minha calculadora aqui, as informações que estão em azul, elas se destacaram das outras. Por quê? A tecla G, ela aciona na calculadora as funções que estão em azul. E a tecla F, que é a tecla laranjada ou amarelo, aciona as funções que estão em amarelo. Tá? Então aqui eu vou acionar a tecla G e a tecla Date, que é o CHS. Vejam que na minha tela apareceu 9,05,2019, número 4. Significa que o vencimento dessa compra vai acontecer no dia 9 de maio de 2019. Então, essa é a resposta para o meu exemplo, utilizando a HP 12C para fazer esse cálculo. Certo? Você deve estar perguntando o seguinte, o que é esse 4? Esse 4 é muito importante. Significa que esse dia, 9/5/2019, ele vai ocorrer em uma quinta-feira. Então, esse número do lado, ele representa o dia da semana. Lembrando que número 1 refere-se à segunda-feira e o domingo se refere-se ao número 7. Ok? Então, voltando lá ao nosso exemplo, nós temos que o vencimento vai ocorrer no dia 9 de maio de 2019, que, nesse exemplo nosso aqui, vai dar numa quinta-feira. Se você tiver aí curiosidade, você pode ir no seu calendário e verificar se realmente a calculadora fez o cálculo certo. Espero que sim, né? Com certeza sim. Vamos lá. Eu posso também, pessoal, fazer o cálculo inverso. Se eu tenho uma data futura e quero saber uma data anterior, basta eu utilizar o mesmo cálculo, porém com número negativo. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. O vencimento de uma compra é 9/5 e eu quero saber qual foi o dia da data da compra. Então eu vou inserir na calculadora. Vamos lá. Primeiro eu vou zerar a calculadora. Para zerar, sempre a tecla FCLX, para zerar toda a memória da calculadora. E agora eu vou inserir um novo número. Então é dia 09.05/2019. Enter. Agora eu vou acionar 45. Para eu inverter o sinal de um número que está inserido na minha calculadora, basta apertar a tecla CHS. Então vejam que eu apertei o CHS e ele transformou em menos 45. Então a tecla CHS serve para mudar o sinal do número. E vou apertar também a tecla G, Date. Vejam que ele trouxe o dia 25/3/2019, que foi numa segunda-feira. Aparece o número 1 do lado, significa que é na segunda-feira. Beleza? Se tiver alguma dúvida, basta me acionar aqui no chat, estou à disposição para conversar com vocês. Tá bom? Então, é uma das funcionalidades da calculadora financeira. E eu tenho uma outra situação também, pessoal, que é interessantíssima e eu particularmente uso muito no meu dia a dia, que é a variação entre duas datas. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Calcule o número de dias decorridos entre as datas 1/3/2019 e 31/10/2019. Bom, eu poderia pegar também um calendário e contar, mas que ia demorar muito tempo. A calculadora me oferece uma funcionalidade que eu vou fazer esse cálculo de maneira bem mais rápida. Então, abrindo aqui o meu emulador da calculadora, nós temos que,
Primeiro eu vou inserir a data inicial, que foi dia 01.03/2019. Enter. Agora eu vou lançar a data final. 31.10/2019. E vou acionar... Vou começar de novo aqui que deu um erro. 01.03/2019. Enter. 31.10/2019. Beleza. Eu vou apertar a tecla G e vou acionar essa tecla variação, que é o delta days, variação de dias. Essa tecla ela serve para me mostrar quantos dias eu tenho entre uma data e outra. Nesse nosso caso aqui, o número de dias entre o dia 1/3/2019 e 31/10/2019 são exatamente 244 dias. Beleza? Eu costumo fazer uma brincadeira também com os meus alunos de saber quantos dias de vida a gente já tem. Eu vou fazer o meu exemplo aqui, você pode fazer aí onde você tiver o seu exemplo. Então vamos lá. Eu nasci no dia 23.04/2000. Opa, 2000 não, né? Sou novo, mas nem tanto, né? 23.04/1987. E hoje é dia 22.04/2019. G, variação de dias. Então eu tenho exatamente 11.687 dias de vida, né? Número expressivo já, né? Já tem uma certa experiência aí. Só uma brincadeira, só para mostrar como utilizar também essas teclas de datas na calculadora financeira. Beleza? Continuando então... funcionalidades da HP12C. E aí vamos falar sobre operações aritméticas simples. Pessoal, quem pega essa calculadora e sem saber usar e quer fazer uma conta simples, como por exemplo, a conta 4 mais 8. Na calculadora tradicional, 4 mais 8 é igual fácil. Na calculadora financeira, na HP, se você fizer 4 mais 8 e der a tecla Enter, que seria o igual... não vai dar a resposta correta, porque ela trabalha com o modelo de pilha operacional. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Pessoal, a pilha operacional nada mais é do que 4 memórias que a HP tem, em que você vai inserir informações na pilha operacional e, a partir daí, realizar operações aritméticas entre os valores que estão em cada pilha operacional. Eu vou fazer esse exemplo aqui do 4 mais 8 para você entender melhor como que seria isso. Então, nós temos aqui se você tiver calculadora, acho que é interessante você ir acompanhando, mas aqui eu vou fazer para você entender como é que é a funcionalidade da pilha operacional. Quando eu aperto a tecla 4, automaticamente ele vai armazenar isso na pilha operacional X, que é o visor da calculadora. Então, o número 4 ele está no visor, consequentemente está na pilha operacional X. Quando eu aperto 4 Enter, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o número que você digitou para a pilha operacional Y, que é que você vai fazer a operação, e você vai inserir o próximo número. Nesse exemplo aqui, o número 8. Então, 4 Enter 8. Como é que ficou a pilha operacional? Eu tenho o número 4 na pilha Y e o número 8 na pilha X. Agora eu vou lançar qual operação aritmética eu quero fazer para realizar essa operação. Nesse exemplo nosso aqui é a operação de adição. Eu vou apertar a tecla mais. O que ele vai fazer? Calcular a operação entre os valores inseridos na pilha operacional X e Y e o resultado, consequentemente, vai para o meu visor, que é a pilha operacional X. Então, 4 mais 8, 12, a operação está correta. Porém, eu fiz essa operação utilizando as pilhas operacionais, que é um pouquinho diferente. Beleza? Agora você deve estar se perguntando o seguinte, para que serve esse tal de pilha operacional? Não era mais simples eu fazer aquele modelo tradicional? A calculadora ela faz um tipo de cálculo que é um cálculo em cadeia. E você pode utilizar a calculadora para fazer isso para facilitar o seu dia a dia. Geralmente calculadoras científicas, né, a gente consegue fazer esse tipo de cálculo
em cadeia de uma maneira mais fácil. Aquela calculadora tradicional não é possível fazer isso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de essa equação 2 mais 3 mais 12 menos 8 vezes 7 menos 1. Como é que seria, então, esse cálculo na calculadora financeira, cálculo em cadeia? Ficaria da seguinte forma. Primeiro eu vou apertar 2 Enter, lembrando que o 2 é o primeiro número que eu tenho da equação. E aqui eu vou respeitar as regras matemáticas para fazer esse cálculo. Então, 2 Enter. Vejam que na pilha operacional o 2 foi para a pilha Y. 3, que é o valor que eu vou lançar na pilha operacional X. E vou apertar a tecla mais. Veja que aqui, mesmo eu tendo uma equação em que eu tenho operações que deveriam ser realizadas primeiro do que essa adição, eu já posso lançar porque a calculadora utiliza a pilha operacional para fazer o cálculo em cadeia. Então, repetindo, 2 Enter, 3 mais. Veja que aqui na pilha operacional X, que é o visor, já me trouxe o resultado 5, que é o resultado dessa parte da equação. Vamos lançar a segunda parte. 12 Enter, 8 menos. Então, 12 Enter, 8 menos. Quando eu faço o cálculo, ele já vai trazer o resultado de 4, que é o resultado dessa segunda parte da equação, no visor. Beleza? Vou partir para a segunda etapa, aliás, terceira etapa do cálculo, que é 7 Enter, 1 menos. O que significa isso? Eu fiz um terceiro lançamento, vejam que agora o resultado da primeira parte da equação foi lá para a pilha operacional Z, os resultados da segunda parte da equação foi para a pilha operacional Y, e eu tenho o resultado da terceira parte no visor, que é a pilha operacional X. Agora basta eu aplicar as operações. Nesse caso aqui, primeiro eu vou aplicar sempre a operação entre a pilha operacional Y e X. Nesse caso aqui, multiplicação, basta apertar a tecla vezes e depois apertar a tecla mais, e aí eu tenho o resultado da equação. Vejam que eu fiz o cálculo, aqui eu estou indo bem devagar, assim, mas na prática isso é bem rápido, para que você possa ver como eu consigo fazer um cálculo de uma equação de uma maneira rápida utilizando a HP12C, que é esse modelo de pilha operacional. Beleza? Bom, função de porcentagem. Também muito usado no dia a dia. Eu que sou da área financeira, sou consultor também, utilizo isso, uso muito. E aqui eu vou trazer um exemplo prático de como utilizar essas três teclas em operações que envolvam porcentagem. Nesse exemplo nosso aqui, meu concessionário está com uma promoção de vendas de um carro em 24 vezes sem juros. A entrada mínima é de 45% do valor do veículo. Desculpa. Então eu tenho uma situação e uma pessoa ela deseja comprar esse carro, o carro custa 56.400, porém ela tem um valor de 22.860 para dar de entrada. Primeira pergunta, se esse valor é suficiente para conseguir essa promoção, para entrar no desconto. Para isso, pessoal, eu vou utilizar a função de calendário. Primeiramente, deixa eu abrir aqui o meu emulador. Eu vou zerar a calculadora, FCLX, e vou primeiro lançar o valor total do veículo, nesse nosso caso aqui, é de 56.400. Vou apertar a tecla Enter. O valor que ele tem para dar a entrada é de 22.860. Eu vou apertar, pessoal, a tecla percentual T, percentual do total. Essa tecla ela vai me informar quanto esse valor representa pelo total que já foi inserido. Então, se eu apertar essa tecla percentual T, ele vai trazer o valor de 40,5319. Então, o valor da entrada que essa pessoa tem representa 40,53% do valor total do veículo. No caso da promoção, a entrada mínima é de 45%. Portanto, esse valor não é suficiente, esse valor de entrada não é suficiente para que essa pessoa possa adquirir o veículo em 24 vezes sem juros. Segunda pergunta, qual o valor mínimo para a entrada? Bom, o valor mínimo é 45% do valor total. Então, vamos fazer isso na calculadora.
Vou zerar a calculadora. O valor total é de 56.400. Vou apertar a tecla Enter. E eu quero saber 45%. Eu vou utilizar essa tecla de porcentagem. Quando eu faço 45%, automaticamente ele vai calcular 45% do valor que foi inserido inicialmente. Nesse nosso exemplo aqui, 45% então representa 25.380. Então esse é o valor de entrada mínima que a pessoa tem que dar para poder dividir o restante em 24 vezes sem juros, que é a promoção para adquirir esse veículo. Ok? Terceira pergunta, em quantos percentuais ele precisa aumentar o seu capital para enquadrar na promoção? Bom, o capital, vamos lá. O capital que ele tem disponível é de 22.860. E o valor mínimo, nós já calculamos que é de 25.380. Como é que eu calculo a variação percentual? Basta acionar essa tecla delta percentual. Eu vou calcular qual que é a variação percentual que eu preciso ter para poder ter o dinheiro suficiente para comprar o carro na promoção. Então, 11,02. Então, ele tem que aumentar o seu capital em 11,02% para poder conseguir adquirir o carro nessa promoção em 24 vezes sem juros. Beleza? Pessoal, então essas são as 3 teclas de porcentagem que nós utilizamos na calculadora financeira HP12C. E é claro que você vai poder utilizar isso no seu dia a dia, não só nesses casos, mas em vários outros. Okay? Aqui são só um exemplo de como utilizar e com certeza a gente vai ter outros treinamentos aqui para você poder também ver outras situações para poder usar essas teclas. Ok? Pessoal, mais uma situação que é série de pagamentos, que são as teclas financeiras. Se você ainda não é da área financeira, a gente vai lançar em breve um treinamento voltado para matemática financeira que você vai poder conhecer um pouco mais sobre essas nomenclaturas. Aqui eu vou fazer de uma maneira rápida, só para poder mostrar como utilizar a HP12C, as teclas financeiras, nos cálculos financeiros. Nós temos aqui, que é o setor financeiro, que é aquela parte de cima da calculadora. Primeiro nós temos a tecla N, que significa número de períodos. A tecla I, que é a tecla que representa a taxa de juros que eu vou utilizar. Nós temos a tecla PV, que é o valor presente. A tecla PMT, que é a prestação, né? E a tecla FV, valor futuro. Então, como utilizar isso em operações financeiras? Aqui eu tenho um caso, pessoal. Uma pessoa deseja obter R$ 27.500 dentro de um trimestre. Quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de aplicação que rende 1,7 de juros compostos ao mês? Bom, para quem é da área financeira e gosta de fazer conta, pode utilizar a fórmula, né, de capitalização ou descapitalização, que é essa daqui, que está na tela, para poder calcular de forma matemática o resultado dessa equação. Ou eu posso utilizar as teclas financeiras para poder fazer esse cálculo. Então vamos lá. Vou zerar a calculadora, FCLX. Aqui eu vou trabalhar com dinheiro, então vou trabalhar só com 2 casas decimais. Eu vou apertar a tecla F2, para a calculadora me mostrar somente as 2 casas decimais após a vírgula. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, é importante ressaltar que a calculadora trabalha com um conceito de fluxo de caixa, entradas e saídas. Toda vez que eu for operar com valores relacionados a questões financeiras, eu sempre tenho que lançar um dos valores, uma das variáveis, de forma negativa, para o resultado me trazer positivo. Então, essa é uma forma que a calculadora tem de fazer os cálculos e eu preciso também alimentar ela de forma correta para a calculadora me trazer o resultado correto que eu espero. Nesse exemplo aqui, a pessoa quer obter o valor de 27.500, ou seja, esse é um valor futuro, eu vou lançar no FV. Então, 27.500, CHS-FV. Vejam que eu apertei o CHS para mudar o sinal, para lembrar aquela questão do fluxo de caixa. Qual que é a minha taxa? 1,7, então eu vou pôr 1,7i
E agora eu vou lançar o período. Nesse período aqui, nesse exemplo, o período é de 3 meses. 3N. E qual que é a informação que eu preciso? Qual que é o valor que a pessoa deve depositar hoje? Ou seja, o valor presente, PV. Basta apertar a tecla PV, eu já tenho aqui o valor que deve ser depositado hoje. A uma taxa de 1,7% ao mês durante 3 meses deve ser 26.143,87. Beleza? Então veja que a calculadora fez toda a fórmula matemática, claro, nas suas memórias, e trouxe o valor correto, o resultado correto. Então esse é um exemplo aí que a gente pode utilizar as teclas financeiras. Um outro exemplo, qual o valor de resgate de uma aplicação de R$12.000 em um título pelo prazo de 4 meses a uma taxa de juros compostas de 3,5% ao mês. Nesse nosso caso aqui, eu tenho um valor que vai ser aplicado hoje, ou seja, o valor presente. Eu tenho a taxa de 3,5 ao mês, o N, que é o período 4 meses, eu quero saber o valor futuro. Como é que ficaria isso na calculadora financeira, então? Estou zerando a calculadora. Nós temos aqui 12.000, CHS-PV, 3,5 e 4N. E eu quero saber qual que é o valor futuro, ou seja, o valor de resgate. Vou apertar a tecla FV, ele vai me trazer que o valor de resgate dessa aplicação será de R$ 13.770,28. Então, esse é um caso em que eu tenho o valor presente e quero calcular o valor futuro. Beleza? Continuando, então, o nosso exemplo. O valor que deve ser aplicado mensalmente para gerar um montante de R$18.000 ao final de um período de 24 meses, considerando a taxa de 1,5% ao mês. Então, esse valor que deve ser aplicado mensalmente, ou seja, uma prestação. Eu vou utilizar o PMT. Como é que ficaria isso na calculadora, então? 18.000, CHS-FV, que eu quero esse valor no final do período. O meu N é 24 meses, 24N. E a taxa é de 1,5% ao mês. Então, 1,5I. Eu vou acionar a tecla PMT. Por quê? São valores aplicados mensalmente, são prestações. Então, se eu fizer aplicações mensais de 628,63 durante 24 meses numa aplicação que remunera 1,5% ao mês, eu terei no final do período os R$18.000. Beleza? Então, é um exemplo utilizando a tecla PMT. Um outro exemplo. Se uma pessoa consegue economizar R$600 por mês e precisa de R$40.000 para comprar um carro, por quanto tempo ela precisa economizar, sendo que o dinheiro será aplicado a 0,8% ao mês? Então, a minha dúvida agora, a minha variável é o N, é o período. Como é que ficaria, então, isso na calculadora financeira? Vamos lá. Primeiro, R$40.000, que é o valor futuro, nesse caso aqui é o valor do carro. Então, 40.000 CHS-FV. O valor que vai ser depositado mensalmente, R$600. Então, 600 PMT. E a taxa que vai ser aplicada é 0,8. Então, 0,8I. A minha variável é o N. Basta acionar a tecla N. Eu tenho, então, o resultado 54. O que é 54? 54 meses. Por que eu sei que é meses? Porque a minha taxa está em período mensal. Se eu tenho a taxa de 0,8% ao mês, o meu resultado em períodos também vai ser em meses. Se a minha taxa tivesse, por exemplo, ao ano, o meu resultado seria ao ano. Ok? E o terceiro exemplo, o último exemplo nosso aqui, qual é a taxa mínima que um capital de 20.000 deve ser aplicado para gerar um montante de R$30.000 num período de 24 meses? Então, eu tenho uma taxa, aliás, eu tenho um capital de R$20.000 hoje. Então, 20.000 CHS-PV. Eu quero, no valor futuro, o valor de 30.000 FV. E o período para essa aplicação será de 24 meses. Então, 24N. E eu quero saber qual que é a taxa mínima que eu preciso aplicar esse dinheiro.
A taxa mínima, então, na hora que eu aciono a tecla aí, a calculadora me trouxe que a taxa é de 1,7. O que é isso? 1,7% ao mês, porque o meu período foi dado em meses. Mais uma vez, se eu tivesse aqui nesse caso o período em anos, eu teria a taxa anual. Beleza? Bom, esses são exemplos, né, que eu trouxe para vocês aqui, coisas simples, mas para mostrar para vocês como utilizar as teclas financeiras mesmo. E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre viabilidade de investimentos. A calculadora financeira, ela traz opções para você calcular retorno de possíveis investimentos e verificar de uma forma antecipada se o investimento é financeiramente viável ou não. Então, a calculadora financeira me ajuda, de certa forma, a calcular esses valores e poder tomar uma decisão mais embasada. Primeira coisa, falar sobre investimento. Investimento é toda ação que gera algum tipo de retorno. Eu trouxe um exemplo aqui de um investimento de uma compra de uma nova máquina. Então, eu tenho uma máquina de um preço de aquisição de 150 mil reais, as economias anuais com mão de obra são de 80 mil. Ou seja, essa máquina não necessariamente vai me trazer receita, mas ela me gera uma economia de 80 mil reais por ano. Então, essa seria a minha receita, né, o meu fluxo de caixa incremental, que a gente chama em finanças, desse projeto. Agora, para essa máquina operar, eu tenho custos. Que tipo de custo que eu tenho? A depreciação, essa máquina ela vai depreciar em 10 anos. Eu tenho o custo de capital, que é o custo de oportunidade, é a minha taxa que eu vou utilizar para calcular o retorno de viabilidade desse investimento. O projeto ele tem uma duração de 5 anos e eu tenho aí imposto de renda de 34%. Tá? Esses são os custos que eu tenho, claro, de uma maneira simplificada, mas os custos que eu vou ter para executar esse projeto. E a pergunta é, o projeto é viável financeiramente, sim ou não? Então, eu vou usar as teclas financeiras para poder concluir se esse investimento é viável e deve ser aceito pelo restante da empresa. Primeira coisa, pessoal, montar o fluxo de caixa do projeto, ok? Só um minutinho que eu vou conectar a minha energia aqui, que ela deu um probleminha, só um minutinho. Desculpa os problemas técnicos aí, mas vamos lá. Nós temos aqui o fluxo de caixa incremental, que mostra qual que seria o resultado livre de caixa desse projeto de investimento. Nesse exemplo aqui, eu já trouxe para vocês o que seria essa tabela. Esse projeto em específico, ele tem um fluxo de caixa livre de R$ 57.900 por ano. Se o investimento é R$ 150 mil, o projeto ele vai ser viável desde que, descontada uma taxa de custo de oportunidade, nesse exemplo aqui é 18%, seja maior do que o investimento inicial. Então, vamos utilizar a HP financeira para poder fazer esses cálculos. Nós temos aqui o modelo matemático. Então, se você é da área financeira, já conhece essas fórmulas, que é o fator de descapitalização. Se você não é da área financeira e quer conhecer mais sobre isso, daqui a pouco eu vou falar sobre um treinamento bem bacana que a gente vai oferecer aqui no ITGN. E eu posso, claro, é o que eu vou fazer, utilizar a HP para me dar um resultado dessa equação de uma maneira bem mais rápida. E aqui, pessoal, eu já trouxe para vocês o passo a passo. Então, como fazer esse cálculo utilizando a HP 12C e já me trazer o resultado, se o projeto é viável ou não. Primeira coisa, eu vou lançar o investimento inicial. Então, 150 mil, CHSG, e aí eu vou acionar a tecla GCF0. Eu vou mostrar aqui no meu emulador para vocês entenderem melhor como é que seria isso. Nós temos aqui 150 mil. CHS, eu tenho que mudar o sinal porque é um investimento inicial. Vamos pensar na situação da empresa. A empresa vai investir 150 mil, ou seja, tem uma saída, para depois retornar, nesse exemplo aqui, R$ 57.900 por ano. Então, 150 mil CHS, eu vou acionar a função G, e aí eu vou acionar a tecla CF0, que é o fluxo de caixa, né, o cash flow, no momento zero. A
calculadora vai entender que esse é o meu investimento inicial no momento zero. Agora eu vou lançar o retorno, né, o fluxo de caixa gerado no momento futuro. Como é que eu vou fazer isso? 57.900 G CFJ. Significa que no primeiro fluxo de caixa eu tenho um retorno de R$ 57.900. A calculadora já entende isso quando eu faço esse lançamento. Vou fazer o segundo lançamento. 57.900 GCFJ. É o fluxo de caixa do ano 2. Eu vou para o terceiro ano. 57.900 GCFJ. Terceiro ano. Vamos para o quarto. 57.900 GCFJ. E por último, quinto ano. 57.900 GCFJ. O que eu fiz, pessoal? Eu joguei nas memórias financeiras da HP12C as informações referentes ao fluxo de caixa incremental desse projeto. Joguei o investimento inicial no momento zero e joguei nos momentos futuros o fluxo de caixa projetado para o momento futuro. Beleza? Agora eu vou lançar o custo de oportunidade. Esse exemplo nosso aqui, a taxa de desconto é de 18%, que é o custo de capital. 18i. Feito isso, pessoal, basta eu acionar a tecla FNPV. FNPV, eu vou acionar a função VPL, que é o valor presente líquido. O VPL mostra se o projeto é viável ou não. Como é que é a interpretação desse número? Se o VPL é maior do que zero, o projeto é financeiramente viável. Se o VPL for menor do que zero, o projeto não é financeiramente viável. Só um parênteses que aqui a gente está falando de uma análise estritamente financeira. Eu não estou levando em considerações fatores mercadológicos, comerciais, entre outros. Aqui é uma análise estritamente financeira e financeiramente esse projeto é viável. Beleza? Então, vocês viram que eu consegui fazer esse cálculo, eu não precisei ficar fazendo contas aqui, somente utilizando as teclas financeiras que a HP tem. Então, no nosso dia a dia facilita muito. Para nós da área financeira, esse aqui é uma mão na roda e realmente ajuda muito no decorrer, numa reunião, numa análise mais rápida. Voltando aqui para o nosso exemplo, eu posso também, quando eu tenho fluxo de caixas futuros de valores iguais, que é o nosso exemplo, eu posso fazer isso de uma maneira mais rápida ainda, da seguinte forma. Eu vou lançar um investimento inicial, 150 mil CHSG CF0. Eu vou lançar o fluxo de caixa projetado futuro, 57.900 G CFJ. E aí, pessoal, esse fluxo de caixa ele se repete por 5 anos. Então eu vou utilizar o valor 5GNJ. Quando eu tenho fluxos iguais, fluxos futuros iguais em períodos projetados futuros, eu posso utilizar a tecla NJ para facilitar ainda mais o cálculo. Então, lancei o NJ, eu vou lançar a taxa 18i, FNPV, claro, vai dar o mesmo valor, 31.063. Se o VPL é maior do que zero, significa que o projeto é financeiramente viável. Então, mais uma forma aí de fazer o cálculo ainda mais rápido, desde que você tenha fluxos de caixas iguais para períodos futuros. Beleza? Bom, continuando então o nosso cálculo. E aí nós temos uma outra ferramenta de análise que é a TIR, Taxa Interna de Retorno. Claro, eu vou utilizar também a calculadora para fazer isso. Se você não apagou a sua calculadora financeira, não zerou, basta você acionar a tecla FIRR. Por quê? Eu já tenho na memória financeira todas as informações que eu preciso para fazer o cálculo. Então, basta eu acionar qual que é a variável que eu quero analisar, nesse caso aqui, a TIR, que é o IRR, que é o termo em inglês. Mas vamos começar de novo. Se você apagou a sua calculadora, basta inserir primeiramente o investimento inicial, 150 mil CHSG CF0, 57.900 G CFJ, se repete por 5 anos, então 5
GNJ. E agora eu vou acionar a tecla F e RR, que é a taxa interna de retorno. Qual que é a análise da TIR, né, que é a taxa interna de retorno? Se ela for maior do que a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que é o custo de capital do projeto, o projeto é financeiramente viável. Nesse exemplo aqui deu 26,85. Se o custo de capital próprio aqui no nosso exemplo é 18%, a TIR é maior, consequentemente o projeto é financeiramente viável. Beleza? Pessoal, se tiver dúvida aí, vocês me avisem, tá? Pode ficar à vontade aí que a gente vai tirando as dúvidas que estiverem. Função, memória e programação. É uma forma de utilizar a programação para ajudar o nosso dia a dia. Eu trouxe um exemplo aqui e você que é da área comercial talvez utilize isso até de uma maneira mais prática do que nós da área financeira. Ó, uma loja de calçados e confecções resolveu trabalhar com vendas por telefone. Como, nesse caso, não haverá pagamento de comissão, o dono da loja ele vai repassar os 5% de comissão para o cliente. Ou seja, ele vai dar um desconto de 5% em cada item. E a empresa ela vai cobrar uma taxa de entrega fixa de R$2 por unidade vendida. Beleza? Então, um cálculo muito simples. Vou pegar um exemplo aqui, trouxe aqui o meu emulador da calculadora. Um produto custa R$30. Então, como é que ficaria então o preço final dentro dessas condições de venda por telefone? Vou zerar a calculadora, FCLX, vou lançar o valor de R$30, 30, Enter. Eu vou dar um desconto de 5%, 5% menos, então R$30 menos 5% dá R$28,50, mas eu tenho que acrescentar a taxa de entrega, que é de R$2, 2 mais. Então, esse produto ele vai custar, se for o caso da venda por telefone, R$30,50. Então, o cálculo é muito simples. Você deve estar se perguntando assim, mas por que eu vou programar a calculadora sendo que o cálculo é muito simples? Mas pense numa lista de preço de 200 itens, 300 itens, 500 itens. A pessoa, se toda vez que o cliente te ligar e eu tiver que fazer esse cálculo e o cara vai comprar 10 itens, 20 itens, vai dificultar muito. Então, eu vou utilizar a programação da calculadora para facilitar esse nosso cálculo. Para isso, pessoal, primeiro eu vou zerar a calculadora e vou acionar o setor de programação, que eu falei para vocês, que é essa teclinha aqui, PR e RS. Então, eu vou apertar a tecla F, PR, que é de programação, automaticamente ele vai aparecer a função de programação na tela da calculadora. E agora eu vou inserir quais as operações que a calculadora tem que fazer para me gerar o resultado que eu preciso, que eu espero. Então lembra que o nosso passo a passo, o que eu fiz? Eu apertei 30, Enter. Então eu vou pegar o número que eu quero, vou apertar Enter. Aí eu vou reduzir os 5%, 5% menos. Vejam que eu estou lançando na calculadora exatamente o passo a passo que eu fiz no exemplo manual. E agora eu vou somar R$2. 2 mais. É isso que a calculadora faz. Então, terminei de programar, eu vou finalizar a programação, FPR. Automaticamente, o que a calculadora fez? Ela armazenou na sua memória essa programação que foi feita. Então, como é que eu vou utilizar? Vamos pegar o exemplo do produto que custa R$30. Eu vou apertar a tecla, inserir 30 e vou apertar a tecla RS, que é para restaurar a programação que foi feita. Vejam que, vou fazer de novo que foi rápido, hein? 30, RS, automaticamente ele já me trouxe o resultado. Mas agora eu vou olhar um produto que custa R$50. Basta eu apertar 50, RS. Então vejam que, através da programação, eu consigo facilitar os cálculos de uma maneira rápida e através de uma venda por telefone, que eu estou passando o orçamento na hora para o meu cliente, eu já consigo fazer esses cálculos e dar o valor de quanto que seria a venda nessa modalidade de venda por telefone, considerando essas variáveis, 5% de desconto e R$2 de taxa de entrega. Vejam como é fácil utilizar e é muito útil para você que trabalha com uma loja pequena ou é da área comercial. E você que é da área financeira, você deve
trabalhar bastante com taxas equivalentes. Todo mundo sabe aí, quem é da área financeira, é claro que em juros compostos eu não posso simplesmente transformar taxas dividindo pelo número de períodos. Eu tenho que utilizar as taxas equivalentes, que é essa pequena fórmula aqui que vocês estão vendo. Você deve estar pensando o seguinte, pô, se eu tiver que toda vez jogar isso aí nessa fórmula gigante para saber qual que é a taxa equivalente, vai me dar um trabalho danado e eu vou atrasar o meu dia a dia. Então eu posso utilizar as memórias da calculadora, a programação, para calcular taxas equivalentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui, transformando a taxa de 2,5% ao mês para a taxa anual. Vou zerar a calculadora. Para fazer isso, pessoal, eu vou utilizar as teclas financeiras, mas só como armazenagem de informações. Eu não vou utilizar elas para fazer cálculos financeiros, é só para armazenar a informação. Vejam que a fórmula, eu vou voltar aqui no slide, só para vocês verem que a fórmula é, eu faço a capitalização da taxa e elevo a quero sobre tenho, ou seja, o período que eu quero dividido pelo período que eu tenho. Vamos pegar esse exemplo aqui para ficar mais fácil a nossa análise. 2,5% ao mês. Como é que ficaria? 2,5. Eu tenho que transformar em taxa unitária, então eu vou dividir por 100. Somar 1. E agora eu preciso elevar a quero sobre tenho. O que é isso, quero sobre tenho? Eu quero a taxa anual e eu tenho a taxa mensal. Então eu quero a taxa em 12 meses e eu tenho a taxa em um mês. Então 12, enter, 1 dividido. Eu vou acionar agora a tecla de potência, que é y elevado a x. E agora eu vou voltar isso para a taxa percentual. 1 menos 100 vezes. Então, 2,5% ao mês, ela é equivalente a 34,49% ao ano. Então, isso é a taxa equivalente. Você deve estar se perguntando o seguinte, é um cálculo bem complicado e toda vez que eu tiver uma situação eu tenho que fazer esse mesmo cálculo? Não, por isso que eu vou utilizar a programação para facilitar isso. Como é que eu vou fazer? Na tecla N, eu vou lançar a taxa que eu quero converter. Na tecla I, eu vou lançar o período que eu quero. E na tecla PV, eu vou lançar o período que eu tenho. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu vou primeiro zerar a calculadora, FCLX. Eu vou acionar a função de programação. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou restaurar, que é o RCLN. Restaurei o que está no N, que é a taxa que eu vou converter. Enter. 100 dividido. 1 mais. Agora eu vou trazer o período que eu quero. Lembra que o quero eu vou restaurar na tecla I. RCLI. Enter. E o que eu tenho eu vou armazenar na tecla PV. RCLPV. Dividido. Y elevado a x, que é a fórmula matemática. Agora eu vou transformar em taxa unitária. 1 menos 100 vezes. Encerrei a programação da calculadora. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. 2,5 é a taxa que eu vou converter. Vou armazenar no N. O que eu quero ela ao ano. O ano são 12 meses, então 12 eu vou armazenar no I. E eu tenho ela em um mês, então eu vou armazenar 1 no PV. Acionando, vejam que ele já trouxe o resultado de 34,49, certo? Vamos fazer um outro exemplo agora, que é esse segundo exemplo. Ó. Eu tenho a taxa de 1% ao mês e quero saber quanto que seria ao ano. Vamos lá. A taxa é 1N. Eu quero ela em 12 meses, 12I, e eu tenho ela em um mês, 1 PV. Vejam que a resposta é 12,68. Significa que 1% ao mês é equivalente a 12,68% ao ano. Beleza?
Outro exemplo, eu tenho a taxa anual e quero transformar em taxa mensal. É um pouquinho diferente, né? Então, eu tenho 18N, que é a minha taxa, né? Lembra que eu não estou usando as teclas financeiras na função financeira, é só para armazenar a informação. 18N, eu quero em um mês, então 1I, e eu tenho em 12 meses. 12 PV, 1,39. 18% ao ano, então, equivale a 1,39% ao mês. Um último exemplo aí, 1,5, que é uma taxa ao mês. Eu quero saber quanto que é a taxa equivalente diária. Eu quero, então, em um dia, e eu tenho em 30 dias. 0,05. Então, a taxa de 1,5% ao mês equivale a 0,05% ao dia. Beleza? Então, essa é uma forma de usar a programação da HP para nos ajudar no dia a dia para fazer cálculos matemáticos. Ok? Pessoal, tabela SAF. A tabela SAF também é muito utilizada por nós da área financeira e eu tenho certeza que se você já fez algum tipo de financiamento, ou você fez pela tabela SAC ou pela tabela SAF ou Price, né? A tabela, falando um pouquinho sobre tabela SAP, se você já fez financiamento de imóveis, é aquela modalidade em que a prestação vai caindo com o passar do tempo. Por quê? A amortização é constante, os juros é calculado sobre o saldo devedor, e como você vai amortizando parte dessa dívida, o seu saldo devedor vai caindo, consequentemente a sua prestação ela vai caindo no decorrer do período. A tabela Price, né, que é o sistema de amortização francês, o valor da parcela é igual. E aí acontece geralmente, por exemplo, quando você vai adquirir veículos. Então, você vai adquirir um veículo em X parcelas iguais de tantos mil reais. Vamos pegar esse exemplo aqui para você entender melhor como é que funciona isso. A empresa adquiriu um equipamento de 18.023,88 para pagar em 5 parcelas anuais iguais, considerando uma taxa de juros de 12% ao ano. Elaborar a tabela Price demonstrando a amortização e juros anualmente. Como é que ficaria isso então? Primeira coisa, eu preciso calcular qual que é o valor da prestação dessa operação. Então, o equipamento ele custa 18.023,88, esse é o valor presente, PV. A taxa de juros é 12 e o período são 5 anos, 5N. Eu quero saber qual que é o valor da prestação anual, PMT. Então, eu apertei PMT, a calculadora já me trouxe que esse exemplo nosso aqui, a prestação é igual a R$5.000 anuais, que é o que está aqui no slide. Beleza? Agora, como calcular quanto dessa prestação representa de amortização e juros? Né? Para quem é da área financeira sabe que a parcela de um empréstimo, né, de um financiamento, ela é composta de amortização e juros. A amortização serve para diminuir o seu saldo devedor e o juros serve como remuneração, né, um aluguel do valor do dinheiro que foi emprestado para você para adquirir um bem, adquirir um serviço. E aí eu vou utilizar a memória as teclas financeiras para calcular quanto representa de amortização e quanto que representa de juros. Para isso eu vou acionar a tecla, primeiro eu vou apertar a tecla 1, que eu quero saber qual que é os juros e amortização no período 1. F, e vou acionar a função amort. Quando eu aciono essa função de amortização, ele vai me trazer na pilha operacional X, que é o que está na tela, o valor dos juros. E se eu inverter X e Y, e aí para isso que serve o setor troca, eu vou trocar a informação da pilha operacional X com a pilha operacional Y. O que está na pilha operacional Y é o valor da amortização. Esse nosso exemplo aqui, no ano 1, eu tenho de juros R$ 2.162,87 para juros e amortização de R$ 2.837,13. Beleza? Vou restaurar o saldo devedor.
recupera PV. Então, esse é o saldo devedor no final do período 1. E agora eu vou fazendo isso anualmente. 1F amorte, esse é o resultado do período 2. Juros e amortização. Mais uma vez, 1F amorte, esse é o resultado do período 3. Juros e amortização. E aí eu vou compondo toda a tabela de amortização pelo sistema Price. Então, eu já trouxe para vocês aqui a tabela preenchida. No final do período 5, o valor total de amortização tem que ser suficientemente necessário para pagar toda a minha dívida, né? No caso aqui, o valor do equipamento, que é 18.023,88. E o saldo devedor, consequentemente, vai ser 0 no final do período. Ok? Pessoal, bom, como eu disse para vocês, a ideia era oferecer algumas funcionalidades aí da HP. Claro que tem muita coisa ainda. E espero que com esse treinamento vocês tenham pelo menos despertado o interesse em conhecer mais. Eu vou, para quem se inscreveu aí através do site, vocês vão receber por e-mail como cortesia um manual da HP 12C. É um manual que tem 288 páginas, ele é bem completo. E se você tiver alguma dúvida, precisar recorrer a esse material, vai ser disponibilizado para vocês. Então esse é um primeiro presente, tá? Então o ITGN oferece para você aí essa oportunidade de conhecer um pouco mais a HP. E um segundo presente é um desconto no nosso próximo treinamento, que vai acontecer também de maneira ao vivo, mas é um treinamento um pouco mais extenso sobre matemática financeira aplicada. O curso já está sendo vendido no portal ITGN, tá? Ele está com valor promocional de lançamento de R$150. Então o valor original do curso é R$300 e ele está sendo vendido a R$150. Para quem se inscreveu no webinar e para quem participou aqui conosco, vocês vão receber também por e-mail um link para se inscrever e o valor do curso vai sair para vocês por R$99. Agora, esse valor vai ser limitado para vocês que fizeram parte aqui do treinamento. Mesmo os que não ficaram até o final vão receber o link por e-mail para fazer a inscrição. Mas esse valor promocional, ele expira até na quarta-feira. Então você tem aí 2 dias para poder se inscrever e aproveitar esse desconto imperdível para poder participar desse treinamento que vai acontecer no mês de maio sobre matemática financeira aplicada. Vamos usar bastante HP, vamos usar também o Excel e a ideia é trazer conceitos de matemática financeira utilizando essas ferramentas para poder facilitar mesmo o nosso dia a dia. Lembrando que o curso pode ser dividido em 6 vezes sem juros no cartão através do portal ITGN, beleza? Esse é o link, vocês vão receber por e-mail, quem quiser anotar fica à disposição aí para vocês. E para finalizar, Long Life Learning, então espero que vocês possam realmente ter isso em mente e poder utilizar o ITGN para poder ajudar vocês a crescer enquanto profissionais e poder ter uma carreira bem sucedida aí no mercado de trabalho. Aqui temos 3 frases, né, motivacionais para que vocês possam também levar isso para a vida de vocês. São coisas que nós acreditamos aqui no ITGN. E para finalizar, busca contínua, voluntária e automotivada do conhecimento. É o que a gente acredita e é o que a gente pega aqui no ITGN. E espero que vocês possam também estar com a gente aí nos próximos treinamentos e acompanhar as novidades no nosso site, itgn.com.br, e também nas redes sociais, tanto no Facebook, a nossa página, quanto no Instagram, que a gente está sempre postando novidades. Beleza? Pessoal, abrindo espaço também para vocês, se tiverem alguma dúvida, o chat está aberto, se quiserem comentar alguma coisa, está à disposição. Bom, encerramos aqui a nossa apresentação, então, e até a próxima. Muito obrigado.